Então é o dia 1º de agosto de 2022. Estamos iniciando o caderno 3 com o assunto de geometria. E nós vamos ver relações entre arcos, ângulos na circunferência. Como a gente vai trabalhar muito com circunferência, eu deixei ali os compassos, né? Porque invariavelmente vocês vão ter que fazer esses círculos. E também trouxe algumas réguas para trabalharem aí. Bom, pessoal, circunferência. Primeiro há uma diferença entre círculo e circunferência. Tá? Falar bem rapidinho a respeito disso. Circunferência. Circunferência é o contorno. Então se eu pegar aqui, ó, e contornar ou medir todo o contorno do círculo, isso que eu estou contornando a gente chama de circunferência. Círculo é diferente. É igual, mas é a mesma coisa. É igual, mas é diferente. O círculo é o contorno e todo o conteúdo. Ok? Conseguiram entender a diferença? Circunferência é só o contorno. Círculo é o contorno e a parte de dentro, tá? Então, a definição aqui de circunferência, ela está uma definição técnica. Tem um centro. Aí você pega todos os pontos que estão na mesma distância do centro e isso aqui a gente chama de circunferência. Esse espacinho que liga o centro até a circunferência é chamado de raio. Ok? Tranquilo até aí? Bom, pessoal, deixa eu fazer mais uma coisinha aqui, deixa eu pensar. Não sei se convém eu explicar o que é o π, mas se você pegar o contorno, da circunferência, isso é, se você cortar aqui, ó, esticar e medir, ou pegar uma fita métrica e medir isso daqui, a gente chama isso de comprimento da circunferência. E você dividir isso pelo diâmetro, a gente ainda vai falar disso, é uma reta que corta, ou um segmento de reta, que corta a circunferência em duas partes iguais. Se você fizer isso, se você pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, o resultado da divisão é uma constante. Sempre dá o mesmo resultado, que é aproximadamente 3,14. Tá? Esse 3,14 ele é um número irracional, ele é infinito, ele vai embora. E aí foi dado a ele o nome de π. Esse desenho aqui é uma letra grega que a gente lê π. Então, ó, se você pegar esse comprimento e dividir pelo diâmetro, não importa se é uma moeda de 1 centavo, sei lá, se é uma tampa de tambor de 1 metro, se é uma praça redonda de 100 metros, se é um planeta inteiro que você pega e mede o contorno, tá? Você pegou esse comprimento e dividiu pelo diâmetro, o resultado da divisão sempre é o mesmo, 3,14. Esse 3,14 é uma aproximação, porque o número é infinito, ele vai embora. 1, 5, 9, 2 e aí vai, tá? Dito isso, gente, diga, Pedro. Gente, a Terra, ela é redonda, né, professor? É, mais ou menos, ela é... Mas tem como planificar, a gente medir o seu diâmetro? O pessoal faz isso, ou calcula. Vamos lá, pessoal, reta. Reta é algo que é infinito. Ele não tem começo e não tem fim. Então, a gente pega e representa um pedacinho. Às vezes a gente coloca uma setinha de um lado do outro. Essa setinha é opcional, você pode pôr ou não. E geralmente a gente chama a reta com uma letra minúscula. R, S, qualquer nome, desde que seja minúsculo. Aí tem semi-reta. Houve um tempo em que eu pensava que semi-reta era um negócio meio reto, meio torto.
Tá? Não é isso não. Semirreto é o seguinte, ele tem um começo. Tá? Ele tem um começo. Reta não tem começo nem fim. É infinito para os dois lados. A semirreta, ele tem um começo, que geralmente a gente dá um nome de um ponto, letra maiúscula. Tá? E aí há dois jeitos da gente representar a semirreta. Ou eu marco um outro ponto aqui, ó, vamos supor B, e aí faço assim, A, B, e coloco uma setinha em cima, para dizer que isso aqui é uma semirreta, que começa em A, passa por B e vai até o infinito. A semirreta ela tem começo, mas ela não tem fim. Ok? E o símbolo dela é esse daqui. Ó. De vez em quando no livro pode acontecer de aparecer isso. Outro jeito, vamos supor que essa reta aqui, ela tem um começo, e eu chamei ela de S. Um outro jeito seria esse, ó. A, S, e do mesmo jeito teria uma setinha. O jeito mais comum é esse daqui. Tá? Vou até apagar esse daqui. E a gente trabalha muito pouco com semirreta. Ou a gente trabalha com reta ou segmento de reta. Aqui é infinito para os dois lados, aqui é infinito para um lado e aqui é finito dos dois lados. Ele tem começo e ele tem fim. Tá? Então, A, B. Começa no A, termina no B. E aí você faz uma linha reta aqui assim, ó, sem setinha. Isso é um segmento de reta. Tranquilo? Com as nomenclaturas? Vamos lá para os elementos da circunferência. Alguns deles eu já falei, tá? Todas essas retas aqui têm nome e têm nomes diferentes. O primeiro deles, raio. O raio é uma reta, ou um segmento de reta que começa no centro e vai até a circunferência. Nesse caso aqui, eu tenho o raio. Opa, é O. OD. Então, OD é um segmento de reta, tá? E ele é o raio porque ele sai do centro e vai até a circunferência. Se eu escrever DO e colocar esse risquinho, tá certo também. Tá? É a mesma reta, só que em vez de eu falar primeiro O, falei primeiro D, ou falar primeiro D, falei primeiro O. Tanto faz a ordem, ok? É essa reta aqui. Veja bem, eu tenho outros raios. Olha o R aqui, ó. Isso daqui também é um raio. É o raio em que o segmento é OA. Se é um segmento, vou escrever desse jeito. Fazer o outro raio que está demonstrado aqui, ó, com outra cor. Todos os raios têm o mesmo tamanho. Então é um raio OB. Tá? Se colocar BO, também está certo. Tranquilo até aí, gente? Bom. Isso aqui são recortes que eu fiz da sua apostila. Tá? Então, tudo que eu estou falando aqui tem na apostila. Deixa eu ver que cor que eu posso pegar. Pegar o azul. Esse segmento aqui, ó. Tá? Esse segmento que eu risquei aqui de azul, o nome dele corda. O que seria a corda? É um segmento de reta, um pedacinho de reta, não um segmento de reta, que une dois pontos distintos que estão na circunferência. Ok? Então, por exemplo, se eu pegar aqui e vir até aqui, corda. Se eu pegar aqui e até lá em cima, outra corda. Se eu pegar esse ponto, formar um triângulo aqui, ó, as três cordas formaram um triângulo. Mas o nome dessa reta, corda. O que é a corda? Quando liga um ponto da circunferência a outro ponto também sobre a circunferência.
Deixa eu apagar esses três aqui para não ficar um monte de rabisco. E aí tem a definição aqui, ó. Raio. O que eu posso escrever? Deixa eu colocar do centro, segmento. Vou colocar assim: segmento de reta que vai do centro até a circunferência. Cadê a ferramenta que eu quero? Está aqui. Não selecionou? Ah, não vai tirar. Vou colocar em outra cor. Corda, segmento de reta. E agora, segmento de reta entre dois pontos na circunferência. Circunferência. Vou dar uma arrumada nisso, eu já sei como é que eu faço para arrumar. Estou bobeando aqui, ó. Posso pegar isso aqui, selecionar. E aí, eu fiz besteira. Não fiz não. Esse ficou feio, essa circunferência. Mas eu já sei como é que eu vou fazer. Seleciono. Segmento de reta que vai até o centro, que vai do centro até a... Olha que legal. Não quer ir, não. Tá mais fácil apagar e escrever de novo, né? Concordo. Te apanho um pouquinho de vez em quando, mas não tem problema, não. Escreva de novo aqui em azul. Circunferência. Pronto. Para você explicar assim, né, professor? Tá vendo esse trabalho? Uhum. Professor, seu trabalho está fácil agora? Tá, beleza. Segmento de reta que une dois pontos aí ficou apertado, a gente seleciona e diminui. Na circunferência. Diâmetro. E agora? Como é que eu escrevo diâmetro? Vocês sabem o que é diâmetro? Vou pegar a laranja. Vou deixar esse mais grossinho. Reta. Pessoal, diâmetro são dois raios. Tá? Ele vai cortar, ele vai ser uma corda que passa pelo centro e divide a circunferência em duas metades iguais, tá? Em duas partes iguais.
Então, ele começa aqui no B e ele termina aqui no A, passando pelo centro O. Ok? Conseguiram entender? Costumamos dizer que o diâmetro, aqui tem uma relação importante, tá? O diâmetro, ele é igual a 2 raios. Porque tem 2 raios aqui, ó. O diâmetro são 2 raios, ou eu posso falar também que um raio, um pedacinho desse aqui, um raio é a metade do diâmetro. É o diâmetro dividido por 2. Tenho isso anotado ou na cabeça ou no caderno, viu? Isso aqui é importante. É uma relação relativamente simples, mas isso aqui tira alguns problemas que a gente tem na hora de resolver contas. Porque as fórmulas em geral, eles passam, as fórmulas são geradas a partir do raio. E às vezes é informado o tamanho do diâmetro. Então vamos supor, pede para calcular a área, nem é o que a gente vai ver. Mas ele informa o diâmetro. Ah, o diâmetro é 10. Isso significa que o raio é 5. Tá? Então você tem que ficar bem atento, porque às vezes ele informa o diâmetro e você precisa do raio. E às vezes ele quer que você descubra o diâmetro, mas é informado o raio, ou tem como você descobrir o raio. Daí então o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Ou o diâmetro é 2 vezes o raio. Tranquilo? Então eu vou definir aqui o diâmetro como sendo uma corda. Por que uma corda? Porque a corda liga 2 pontos da circunferência. Tá? O diâmetro faz isso. Só que ele passa, é uma corda que passa pelo centro. Só isso aqui já era suficiente. E divide. Vamos tentar de novo. Como é que eu vou fazer? Que arco, professor? Daqui a pouco eu falo. E divide uma corda que passa pelo centro e divide a circunferência em 2 partes iguais. E divide em 2 partes iguais. A circunferência não vai caber aqui. Em 2 partes iguais. Tranquilo? Arcos. Vamos lá. Aqui a gente tem que começar a entender o seguinte. Arco. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Arco. Pessoal, isso daqui é um arco. Certo? Fácil de entender? Um pedacinho aqui, ó, da circunferência. Vou chamar até isso. Um pedaço, parte da circunferência. Só que a gente tem um pequeno detalhe aqui no arco. Esse aqui, se eu falar simplesmente que é o arco AD, eu tenho um probleminha. Isso aqui é a nomenclatura de arco. Ela é parecida com segmento de reta. Segmento de reta seria assim, ó. Se eu fizer isso daqui, é uma reta que liga daqui até aqui. Reta. Né? Que liga esses 2 pontos. Se eu fizer ele curvinho assim, é um arco. Só que aí a gente tem um pequeno detalhe. E aí depois eu vou explicar para vocês como que a gente resolve esse detalhe. AD pode ser isso aqui também, ó. Só não vai ficar contornado bem direitinho, mas isso aqui também é um arco AD. Por tradição ou por costume matemático, quando fala de arco AD, a gente já entende que é o arco menor. Tá? Então, se eu falar AD, eu já vou entender
Fez um círculo aqui, né? Eu nem tinha reparado. Eu já vou entender, se eu fizer só isso daqui, eu já vou entender que eu estou falando desse arquinho aqui, ó, do arco menor. Se eu quiser que ele faça referente a essa parte aqui, aí eu preciso dizer que esse é o arco maior. Tranquilo? Conseguiram entender a ideia de arco menor e arco maior? Mesmo assim é problemático. Ainda tem, às vezes é muito visível, mas a gente até isso procura evitar. Porque imagine vocês que eu vou falar a respeito do arco de A até B. Desse arco aqui, ó. E agora, ele é o arco maior ou o arco menor? Arco meio. É o mesmo tamanho. E agora, como é que eu vou saber que é a parte de cima ou que é a parte de baixo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então é muito comum, quando eu for falar de arco, ele fazer assim, ó. A, D, B. E colocar o desenho do arco. Por que tem esse D, se o arco é do A até o B? Porque eu já sei que eu vou ter que pegar essa parte aqui, ó. É essa parte de cima que eu estou falando. Então, quando tem 3 valores, é justamente para você saber de qual arco que eu estou falando. Se eu quiser, né, se eu for falar a respeito do arco de baixo, eu invento um ponto aqui, ó. Põe um pontinho e coloco um P. P de ponto. E aí, se eu quero falar desse arco que vai do A até o B, eu vou escrever A, P, B. E faço o desenho de um arco. Não pode falar só A e B, não? Então, se você falar A e B, arco AB. AB. É essa parte de cima ou é essa parte de baixo que você está falando? Ah, mas aí dá pra falar que é A, B, C, D e B. E embaixo só A e B. Não. Então tá, vamos lá. E A e D? Até B. Isso. E se for daqui até aqui? Aí coloca a rota completa. Não, esse pedacinho eu não quero. É que ele terminou de fazer a curva ali. Esse pedacinho eu não quero. Deixa eu pôr outra cor. Ó, daqui... Deixa eu pegar isso aqui, acho que vai ficar melhor. Eu quero esse arco daqui. Como é que eu escrevo? Daqui até aqui. Não sei. É o AD, né? É isso aqui. Ou eu escrevo arco maior, ou então eu coloco esse danadinho desse ponto aqui, ó. Ele está passando pelo B. Aí, ó. Então eu escrevo A, B, D. Eu coloco uma letra que tenha no meio. Uma pergunta para você, professor. Ele começa no A, ele passa pelo B, ele termina no D. Diga, Pedro. Como é que se faz para medir a circunferência de um círculo? Fita métrica. Ah, bom. E a Terra, se ela fosse um círculo, qual seria o tamanho dela? Ela tem a forma elipse. Tem alguns cálculos que foram feitos já. Qual o tamanho da Terra? Uhum. Eu tenho uma limpadinha aqui. Então vamos lá, vamos só para a definição de arco. Vamos colocar como... Deixa eu pegar uma outra cor aqui, que acho que o rosa. Parte da circunferência. Ficou feio ali. Circunferência. Tranquilo até aí, gente? Essas definições, a gente está no slide... Deixa eu ver qual slide que a gente está. No slide 1? Ainda estamos no slide 1. Vamos para o 2 agora, são 15. Foi um só na primeira aula.
Bora lá. Pode sim. 2 pontos de uma circunferência E e G. Dividem-a em 2 partes. Cada uma dessas partes é um arco que medem, que podem ser denotadas por EG. Então aqui que está, uma explicação daquilo que eu já falei. Tem um arco que está aqui em azul, EG. E tem um arco que está aqui embaixo, que vai do E até o G também, passando por F. Aí é que vem a nomenclatura, você coloca esse ponto a mais. Se você quer falar desse ponto rosa, então você vai colocar E, F, G. E aí você coloca o arquinho aqui em cima. Esse é o arco rosa. Poderia até, para ficar bem bonitinho, deixar isso daqui, rosa. Aí o arco azul, eu não sei que ponto que é aqui, mas como tem E, F, G, eu imagino que aqui seja H. Tá? Então eu imagino que aqui seja H. Se eu quero falar desse ponto, então desse arco, que vai do E, vai até o G, passando aqui por cima, aí eu escrevo E, H, G. Ok? Bem simples, é só para definir o que é arco. E às vezes vocês vão ver arco com duas letras só, a gente subentende que seja o arco menor. Por exemplo, nesse caso falei EG. Só assim a gente subentende que é o arco menor. Seja esse arco aqui, esse arco menorzinho, que é visivelmente menor. Mas às vezes, para ficar mais claro, é melhor colocar aqui essa letrinha no meio. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Se EF não é o diâmetro, se eu ligar o E até o F e ele não é o diâmetro, temos um arco maior EG. É essa a explicação, esse ponto aqui. Eu acho que eu vou passar isso aqui direto, que já foi explicado. A questão de ter duas letras, tá? Então, arco menor, arco maior, ok? Tem tudo isso, eu posso escrever como arco menor, arco maior. A gente subentende quando fala de um arco que ele seja o menor, mas a melhor definição para não ter erro mesmo é colocar 3 letrinhas. Fala. Oi? Assim, o tamanho de ótamo é 3,14? Não. Esse é o tamanho do pi. Você sabe bastante sobre matemática? Oi? Você sabe bastante sobre matemática? Não sei o suficiente. Só dá para dar um pouquinho de aula de matemática. Vamos lá. P. Pessoal, perpendicular. Quando a gente fala de perpendicular, a gente está falando de ângulos retos. Ou seja, 90 graus. Tá certo? Sempre que tiver esse símbolo, 90 graus ou reta perpendicular. Reta perpendicular. Forma um ângulo de 90 graus. Isso aqui também a gente vai chamar de pé da perpendicular. O pezinho ali, ou a letra que tiver aqui, ela é chamada de pé da perpendicular. A perpendicular é essa, certo? Tem um ponto aqui. É o começo da perpendicular. A gente chama ela de pé da perpendicular. Nossa, eu tô querendo tanto começar as contas, mas tá difícil, não? Não consegui conta? Ixi, tem uns negócios aqui que vai tirar o couro de vocês. Vamos lá. Pé da perpendicular pode estar no ângulo fora da circunferência. Então eu tenho um ponto P. Esse ponto P ele está fora da circunferência. A reta ela fica fora da circunferência. Aqui, se não me engano, deixa eu voltar na apostila. Ela vai estar falando a respeito de retas, posições de retas, posições relativas das retas em relação ao círculo. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Eu só não coloquei o título, tá?
Posições relativas entre reta e circunferência. Então começa a explicar isso aqui. Deixa eu ver se eu não coloquei lá no... Foi para mim que eu tinha colocado. Não, não coloquei. Ato falho meu. Só se estiver aqui. Ah, tem sim. Posições entre reta na circunferência. Então, só esclarecendo essa questão da perpendicular e do que é, a apostila vai falar bastante a respeito disso, de pedra perpendicular. É onde começa a perpendicular, tá? Então, são posições relativas da reta em relação à circunferência. Ela pode ser externa, reta externa à circunferência. Ela pode ser tangente. Guarda esse nome. O que é tangente? Quando ele toca só um ponto da circunferência aqui, ó. Ah, professor, mas está tocando mais de um. É que não tem jeito da gente determinar só um ponto. Quando eu faço a retinha aqui assim, ó, dá a impressão que ele toca mais de um ponto. Aqui, inclusive, tocou. Tocou em mais de um porque dá para ver que ficou em dois, né? Deixa eu ver se eu consigo modificar assim, ó. Então, fica difícil de colocar isso daqui de forma que ela toque só em um ponto. Mas a ideia aqui é que ela é tangente, ou seja, ela tocou só em um ponto da circunferência e seguiu. Isso aqui a gente chama de reta tangente, tá? Já ouviram o termo tangenciar? A gente escuta isso de vez em quando em corrida de carro, de moto, alguma coisa assim. O que é tangenciar? Tem uma pista, né? E a pista tem uma curva. Aí o carro faz a tangente. O que é a tangente? Deixa eu desenhar a pista aqui assim. E aí segue a pista. Então o que ele faz? O que o carro faz? Ele tenta deixar essa curva o mais reta possível. Ou seja, para fazer essa curva ele vai fazer um negócio meio assim, ó. E vai virar uma reta. Ele vem, faz a curva da esquerda pegando aqui, ó, por isso que a gente fala de tangente, ele só toca em um ponto aqui, segue reto, só toca em um ponto aqui, e aqui ele termina de fazer a curva, senão ele vai para fora da pista. Mas isso a gente chama de tangenciar, tocar só em um ponto da circunferência, tá? Essa é a ideia. Deixa eu apagar meu desenho aqui, que ele ficou ridiculamente feio. Não sou muito bom de desenho, não. Então, posições da reta em relação ao círculo. Ou a reta está fora do círculo, ou a reta está tocando um ponto, e a gente chama de tangente, nome importante, guarda isso. Sempre que falar de tangente, é uma reta que toca em apenas um ponto na circunferência. E tem mais um nome que chama secante. Deixa eu ver se vai estar aqui ou se vai estar... Está aqui, ó. Reta secante. Ela toca em dois pontos. Ela atravessa a bolinha, atravessa o círculo em dois pontos. Aí ela é uma reta secante. Ok? Reta externa, reta tangente, reta secante. Bora pro próximo. Olha, já estou no quarto. Vai render um pouquinho. Mas mesmo assim, como é que vai chegar a hora das contas? Posições relativas entre duas circunferências. Tá? Então agora eu vou comparar duas bolinhas. Ou as duas bolinhas, uma está totalmente fora da outra. Concorda? Primeira situação. A distância, quando fala a distância de uma circunferência para outra, a gente pega o centro da circunferência e compara com outro centro da circunferência. Tem uma relação matemática aqui que ela é interessante. A relação da distância dessa circunferência para essa, ela é maior do que os dois raios, a soma dos dois raios, tá? Pessoal, eu vou passar meio rápido, porque isso aqui já é um PDF, e esse PDF eu vou jogar lá no grupo. É interessante vocês terem no caderno, tem na apostila, tá? Mas é só a explicação. Essa distanciazona aqui, ó, tá apontando com essa seta, essa distância é uma coisa meio óbvia. Ela é maior do que se eu somar esse daqui com esse daqui, né? Ela tem esse espaço aqui maior. Tranquilo? Então, primeira situação, vou até colocar um primeiro aqui, ó. Primeira situação, acho que são 5. Vou colocar um aqui.
Primeira situação, as duas bolinhas são externas, uma está totalmente fora da outra. Segunda situação, as circunferências são tangentes, elas só tocam em um ponto. Nesse caso, a distância de uma circunferência para outra é exatamente igual à soma dos seus raios. Se eu pegar o raio de uma mais o raio da outra, dá certinho a distância entre as circunferências. Essa é a segunda. Segunda. Primeira, as duas bolinhas estão fora. Segunda, uma bolinha está por fora, só que num ponto de tangência. Tangentes externas. Tangente externamente. Tá? Porque vai ter, obviamente, tangente interna. Tem duas bolinhas, só que uma bolinha está dentro da outra. E uma das bolinhas ela toca na circunferência da outra em apenas um ponto. Essa é a tangente interna. São tangentes internamente. Tranquilo? Sempre que falar de tangente é porque eu estou tocando em apenas um ponto da circunferência. Tem uma relação aqui também de distância. Essa distância aqui vai ser a conta de menos. Ó, se eu pegar isso daqui, é o raio de B até aqui. Estou pegando o raio. Tô pegando essa distância. Tá? Essa distância de A para B é só você fazer uma conta de menos. O raio da maior menos o raio da menor determina a distância das duas circunferências, do centro das suas circunferências. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Ficou feio esse meu segundo raio aqui. E esse aqui foi a terceira situação, né? Tangente interna. Tá errado. Esse é slide 4, eu tenho que ir para o 5. Tangente secante. Essa aqui é a quarta situação. Quarta situação. As tangentes, ela não está nem dentro nem está fora. Ela tem dois pontos em que se cortam. Tá? A distância dessas bolas, dessas circunferências, tem duas relações. Vamos lá. Distância de A para B, do centro de A para o centro de B. Essa distância aqui, ela é maior do que o raio, a subtração dos dois raios. Tá? Um raio está aqui e o outro raio está aqui. Se eu fazer a conta de menos, e esse aqui a gente coloca em forma de módulo. Vocês sabem o que é módulo? Alguém já ouviu falar de módulo? Precisa explicar o que é módulo? Por favor. Sim, pode. Pessoal, se eu tenho assim, mais 8. Ops. Tá, módulo de mais 8. Módulo de menos 8. É o que a gente chama de valor absoluto. É porque não existe distância negativa. Vou repetir, não existe comprimento ou distância negativa. Mas se você de repente pegar a bolinha menor, o raio da bolinha menor, vamos supor que o raio, esse raio aqui, sei lá, é 3. Esse raio maior, vamos supor que seja 5. Se você fizer 3 menos 5, o resultado daria menos 2. Não existe distância negativa. Então, para fazer esse tipo de conta, a gente coloca em forma modular. Mesmo que dê um resultado negativo, você vai considerar ele um valor positivo, porque é distância, e não existe distância negativa. Então, primeira conclusão, a distância é menor, a distância é maior do que o módulo das subtrações do raio. E a distância, por sua vez, a distância desses dois, por sua vez, ela é menor do que a soma. Aqui acho que não vai precisar colocar em módulo.
do que a soma desses dois raios. Ela está entre a soma dos dois raios e a subtração dos dois raios. Então veja, essa boquinha aqui quando fica para o lado maior, né? Então note que ela aqui, ó, quando eu faço essa referência aqui, como eu inverti o lado, eu tenho que inverter o sinal. Mas a distância de A para B é maior do que a subtração do módulo dos raios. E ela é menor, note que a pontinha está para o lado aqui do DAB, né? Ela é menor do que a soma dos dois raios. Essa é a quarta situação, acredito eu que só tenha mais uma. Ah não, tem mais duas. Essa é a quinta situação, tem uma sexta ainda. Uma bolinha interna da outra. Uma bolinha está dentro da outra. E aí a distância dos dois centros, imagina, se aqui até aqui, ó, né? Se o raio é tudo isso, deixa eu fazer de novo. Se isso aqui é o raio, tá? Esse pedacinho aqui, ó, tá mais do que a diferença, né? Então, a distância de A para B, ela é menor do que a subtração dos dois raios. Tô achando que vocês não estão entendendo nada. Eu até entendi. Bora lá, bora para as contas que na hora que precisar disso aqui. Tem uma sexta situação, eu acho que depois vai começar a vir as contas aqui, ó. E essa aqui é a sexta situação. O centro é o mesmo. Então a distância de uma circunferência para outra é zero. Porque a gente mede a distância de um centro para o outro, só que o centro é o mesmo. Tá? Então essa aqui é a sexta situação. Ok? Então a distância de A para B é igual a zero. É o que eu tinha falado, não tem distância, né? São concêntricas, têm a mesma distância. Acho que para cá não tem mais nada. Vamos para o próximo slide, slide 6. Tem duas nomenclaturas ainda importantes. Essa a gente, parando aqui, a gente vai começar a fazer conta. Graças a Deus, é a parte mais teórica aqui. Gente, importantíssimo. Ângulo central. Tá? O que é ângulo central? Esse ângulo aqui, ó, que parte do centro a gente chama de ângulo central. Então eu tenho uma circunferência, certo? Tem um pontinho aqui no centro. Qualquer ângulo que eu fizer, ele vai ser um ângulo central. Ok? Esse ângulo central a gente invariavelmente vai ter que calcular. Outra coisa importante, esse arco aqui, ó, arco AB, no caso passando por P, vamos supor que aqui seja 100 graus. Se esse ângulo central é 100 graus, esse arco aqui, o arco APB, ele também é igual, ele também mede, falei 100, né? Então é 100 graus. Ok? Ângulo central é um ângulo que está no centro da circunferência, bem no centro. Se fizer isso aqui, ó, não é ângulo central. Mas o ângulo está aqui dentro, não está no centro. Isso aqui não é ângulo central, é só ângulo. Ângulo central é esse carinha que parte daqui do meio. Ok? E o arco também se mede pelo ângulo central. Por isso que ele é importante. O arco AB aqui, ó, APB, né? Ele é igual a esse ângulo central. Porque além disso, daqui a pouco a gente vai ver, tem um ângulo inscrito. Esse ângulo aqui é um ângulo inscrito. Eu acho que é o próximo assunto, eu vou até apagar aqui, ó, ângulo central, tranquilo? Vou pintar aqui o ângulo central. Muita teoria, né? Olha lá, ó. O ângulo central é esse aqui, ele é igual à medida do arco que ele descreve. E finalmente o ângulo inscrito. Ângulo inscrito, pessoal, isso daqui, ó.
tá? Esse ângulo aqui é o ângulo inscrito, Parece mesmo. ok? Ângulo central, vou pintar em verde. Ângulo central é esse. Que horas são? Nós quantos minutos são? Falta ainda meia hora. Ângulo inscrito, esse pedacinho aqui. Tranquilo? Tá de boa até aí, gente? É mais teoria, né? Agora vamos para a prática. Opa, já apareceu uma primeira conta aqui. Presta atenção, pessoal. Primeira conta aqui que eu vou passar para vocês. Vamos supor que esse ângulo aqui seja 100 graus. Ou esse ângulo, ou esse arco mede 100 graus. Esse ângulo interno é a metade dele. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. É 50? Isso, se esse aqui é 100, isso aqui vai ser 50. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu usar o mouse agora, vocês vão ver que legal. Tá bom. De novo, um legal de matemático, né? É legal. Deixa eu tirar... Como é que eu faço para tirar os eixos? Sem malha. Ok. Deixa eu fazer uma primeira construção. A parte ruim desse aplicativo é que algumas coisas aqui fica muito pequenininho, eu não consigo alterar o tamanho, tá? É isso aqui e é isso daqui. Deixa eu fazer aqui um segmento de reta. Eu vou fazer outro segmento de reta até aqui. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu apagar esse F e esse G. Não precisa ser aqui. Esse pode ser solto. Tá. Aqui. Foi. De novo. Deixa eu pensar. Agora eu preciso ligar esse ponto a esse ponto a esse. Pessoal, fala uma cor aí para mim colocar o ângulo inscrito. Roxo. Roxo. Onde que eu mudo a cor? Aqui. O que é roxo? Esse aqui é roxo? Sim. Pronto. Eu podia tirar a letrinha ali. Então deixa eu já fazer isso. Em roxo está o ângulo inscrito, ok? Eu vou apagar essa reta aqui que não vai precisar dela. Olha o telefone aqui. Droga. Fiz errado. Então o outro, que cor que eu coloco? O outro ângulo, o ângulo central. Rosa? Não, acho que é uma cor mais contraste. Vou colocar um verde. Ângulo central, verde. Deixa eu medir esse ângulo. Vocês conseguem ver aqui escrito ou não? É isso que eu falei para vocês que eu não consigo alterar. Tá 80.5. Sobre matemática, pergunta. Os números começam do 0 ou começam no 1? Os números não tem começo nem fim, os números são infinitos. Vou colocar 0 casas aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui 80? É muito pequenininho, né? E isso aqui que eu falei para vocês, e não adianta eu aumentar o zoom, que ele aumenta o zoom, mas o tamanho da letra continua igual. Então vocês vão ter que acreditar em mim, depois vocês olham no vídeo lá, tá 80, tá? Se esse aqui é 80, quanto que mede esse ângulo? 40. É isso. Essa é uma relação, pessoal. Uma relação matemática bastante importante. Tá aqui, ó, 40 graus, tá? Então, olha só. Quando eu aumento o ângulo tanto esse quanto esse, ele continua com a relação. Por exemplo, vou colocar 110. Aqui está 55. Tá? Então, se eu mudo um, mudo o outro, vou colocar 120 agora. Ó,
120. Esse ângulo aqui está 60. É. E aí outra coisa interessante, ó, eu posso mudar esse ponto aqui. Mas e aí? Tá? O que é interessante é o seguinte, eu posso mudar esse ponto de lugar. Mas ele continua com o mesmo ângulo, ele não muda. Porque ele continua sendo a metade desse. Isso aqui vai ter mais à frente, vai ter mais uma questão que se eu tenho dois pontos aqui, ó, na circunferência e esse ângulo interno é o mesmo, não interessa aonde ele esteja, ele sempre vai ser a metade desse. Então, por exemplo, se eu fizer outra reta aqui, ó, se eu fizer outro ângulo inscrito, não importa onde ele esteja, ele vai continuar medindo 60 graus. Então eu posso marcar aqui, ó, vai dar 60 graus também. Ok? E aí, conforme eu vou modificando um, vou modificando o outro, vou colocar aqui o ângulo de 80 graus. 80 graus. Cadê? 70. 80 graus. Aqui está 40, aqui está 40. Presta atenção, gente, que vai ter conta que vai estar escondido esse valor aqui, ó. Vamos supor que não tem esse valor. Esse valor aqui tem um X. Assim. Encontre o valor de X. E está desse jeito. Esse valor é igual a esse. Por que esse valor é o mesmo? Porque ele tem o mesmo arco em comum. Se o arco é o mesmo, veja, ó, esse aqui é um arco, esse aqui é um arco. Todos esses valores aqui, eles são o mesmo valor. Não interessa aonde esteja esse ponto, o valor dele sempre vai ser 40. Tá? Mesmo que eu faça assim cortado, ele sempre vai ser a metade desse daqui. Ok? Uxi. Direto. Por enquanto tá fácil, porque eu tô Sim. entendendo. Essas relações aqui, elas não são tão difíceis assim. A questão maior aqui, eu diria para vocês, é lembrar, é guardar. Tá? Mas não é uma relação assim tão difícil. Porque é metade, né? Mas esse não foi em números, foi em letras. Eu não sei se eu Faz a conta. tá em letras, tá 2 embaixo, 2, A, P, B, A. Tá, daqui a pouco a gente chega lá, tá? Só queria que vocês vissem essa construção porque ela funciona. Ok? O ângulo central, e aí é o seguinte, o ângulo central, achei que eu estava com a caneta aqui. O ângulo central, vou chamar de AC, ângulo central. Ele é igual a 2 vezes o ângulo inscrito. O que é ângulo inscrito? O ângulo aqui, ó, que está perto da circunferência. O ângulo central tem que estar aqui na bolinha do centro. Ou o ângulo inscrito é igual a metade do ângulo central. O ângulo central dividido por 2. Ó, deixa eu ver se eu consigo copiar isso daqui, porque isso daqui não estava no slide. Não é isso que eu queria. Era esse aqui. Então eu só vou copiar. A hora que eu copiar não vai ter aquela opção de ficar modificando o tamanho. Tá? Esse aqui é um programa específico para matemática. Tá? Mas assim, só para vocês verem que a gente viu, lembrar de repente, ou qualquer coisa volta no vídeo que está sendo gravado, eu vou colocar aqui pequenininho. Podia até ter apagado aquele X e agora eu não consigo apagar, tá? Mas a gente viu lá no aplicativo lá que era metade. Ó, vou deixar aqui bem pequenininho aqui, ó. E vou escrever aqui mesmo, escrever em vermelho. Aqui está escrito 80, tá? Aqui está escrito 80 graus. Aqui está um X, mas embaixo do X estava 40 graus. E aqui também está escrito 40 graus. Ou seja, todos esses ângulos são a metade desse. Ok? Isso aqui, gente, às vezes é difícil de ver, de visualizar. A imagem é tão cheia de coisa
E aí você tem que lembrar, se tem um arco em comum, se o arco aqui é o mesmo, todos esses ângulos aqui, todos esses ângulos têm a mesma medida. Tá? Tá aqui a relaçãozinha escrita, bonitinha. Deixa eu ver se vai mudar de slide, mas a gente já está começando com uma conta. Isso aqui é o teorema dos ângulos inscritos. Basicamente é isso daqui que eu falei. Tá? Ele vai ser a metade do ângulo central. Ok? Próximo slide, 7. Aí, ó. Aqui tem 3. Eu já vi questões que tinham 7. 7 pontas dessa daqui, ó. Notem que ele tem o mesmo arco. Tá vendo aqui? É o mesmo arco. Então todos esses ângulos têm o mesmo tamanho, têm a mesma medida. Tá? Todos esses ângulos, vamos supor que aqui seja 20 graus. Então aqui vai ser 20 graus, aqui vai ser 20 graus. Porque ele tem o mesmo arco. Isso, se tivesse um ângulo aqui, ó, se tivesse aqui escrito o ângulo, ele seria 40. Tá? Às vezes acontece isso, informam aqui, colocam um x aqui, colocam um y aqui. Determine a soma de x mais y. Se aqui é 20 e aqui seria 40, a resposta tem que ser 60. Calcule x mais y. Tá? O x é 20, o y é 40, 20 mais 40 é 60. Tem que tomar cuidado com essas paradinhas aqui, acontece de vez em quando. Tá? Vou apagar os números. Apagar tudo. Tá? A única coisa que eu vou deixar meio grifado aqui é justamente isso. Tá? Esse arco aqui, ó, ele é comum. Veja, ele é comum para todos eles. Todos eles têm o mesmo arco. Se eles têm o mesmo arco, o ângulo interno é o mesmo. O ângulo inscrito é o mesmo. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para baixo. Só está dizendo que essas medidas são iguais. Tá? Foi o que eu havia falado aqui nesse slide. Ângulos inscritos em um mesmo arco são congruentes. Você sabe o que é congruentes? Já falei umas 500 vezes, hein? Deixa eu colocar a cor amarela aqui. Ângulos congruentes, a palavra congruente significa mesma medida. Tá? Triângulo inscrito numa circunferência. Outra paradinha muito doida. Se isso aqui é o diâmetro, ou seja, ele passa pelo centro e divide a circunferência em duas metades iguais, tá? Se metade já seria igual, né? Isso aqui, então, é o diâmetro. Certo? Se isso aqui é o diâmetro, não interessa aonde esteja esse ponto alto, esse ponto aqui, ó. Esse ângulo sempre vai ser 90 graus. De novo eu vou lá para o aplicativo. Vamos ver se eu consigo construir isso daqui. Vamos mover isso aqui para cima. Vamos construir de novo aqui. Uma primeira circunferência. Não gostei dessa daqui. Vai para riba. Agora eu não gostei desse. O que eu faço? Aí. Esse daqui eu quero que saia. Como é que eu faço para sumir você? Foi. Eu tenho que fazer um triângulo, né? Só um pouquinho, galera. Esse ângulo, ele tem que medir 180. Deixa eu só
Opções, arredondamento, deixa eu colocar 2 casas. Não foi? Foi. Então tá certinho. Como é que eu faço agora? Só um pouco que às vezes a gente apanha um pouco. Esse daqui eu quero que ele saia. Esse daqui eu quero que ele saia. E eu não sei como é que eu faço para apagar o ângulo. Isso, desse jeito. Além disso, isso aqui eu queria que ficasse fixo. E esse daqui eu também queria que ficasse fixo. Vamos ver se eu consigo tirar ele. Consigo, não era para tirar. Aí, agora sim. Tomara que esteja aqui em 180 graus. Deixa eu só medir aqui, ver se ele tá com medido. Tá. Olha só, pessoal, vou fazer aqui. Provavelmente vocês só vão conseguir enxergar. Esse é o defeito desse aplicativo. Deixa eu medir o ângulo aqui. Não gostei. Vou começar de novo. Porque às vezes acontece isso. Aí. Vou puxar aqui para cima. Vamos ver se ele vai. Não, não vai. Vamos, Não consegui mudar ele de lugar. Esse não pode estar fixo. Ué, não está fixo esse. Ai, que droga. Ah, já sei o que está acontecendo. Foi. Mas esse aqui era para... Ah, eu consigo pôr para cima? Melhor. Ok. Pessoal, consegue ver que está escrito 90 aqui? Pois é, esse é um detalhe. Eu não consigo aumentar isso daqui, tá? Tá escrito 90 aqui, ó. Tem uma letrinha aqui em grega, tá? Epson é o nome da letra. Tá escrito igual a 90. Eu posso modificar aqui, ó, pro lado que eu for, tá? Ele sempre vai continuar 90. Então o que significa é o seguinte: qualquer ponto que daqui que eu colocar, esse ângulo não muda. Ele aumenta esse, diminui o outro, ou aumenta esse, diminui esse, tá? De forma que sempre aqui vai ficar 90. Outra característica, deixa eu aproveitar isso, é que se eu somar esses dois ângulos também dá 90, tá? Somar esses dois ângulos também dá 90. Tranquilo, gente? Conseguiram ver aí? É que aqui não está mudando, né? Mas se eu conseguisse alterar aqui, ele ia mudar aqui também. Oi? Onde que está mudando? Gustavo, você tá enxergando o aqui? Olha no canto ali, ó. Quando você mexe, muda o ângulo do lado. Ah, isso daqui, ele muda esse ângulo aqui, ó. Ou, na verdade, esse daqui, ele é o comprimento, ele é o comprimento dessa reta, tá? E esse daqui, ó, é o comprimento dessa outra reta aqui. Então, quando eu venho para cá, note que essa reta aqui vai aumentar, tá? Então, ela tá... Deixa eu ver qual que ele modifica aqui para cima. São coordenadas, né? São as coordenadas do plano cartesiano que mudam. Mas o fato é que esse ângulo continua 90 graus. É o que a gente estava vendo aqui, ó. Tá? Esse ângulo continua sendo 90 graus. Ok? Deixa eu descer um pouquinho mais. Slide 8. Mas de novo, cara. Não tá ligado?
Oi? Já estão. Estão. Esse tá, aquele lá acho que não liga. Vamos lá, pessoal. Isso daqui é aquela parte que eu falei para vocês que mede 90 graus, tá? Só não tá aqui a soma dos outros ângulos. Mas aquele ângulo formando o triângulo em cima sempre vai ser 90 graus. Triângulo com 90 graus é um triângulo retângulo. Então dá para aplicar Pitágoras, relações métricas do triângulo retângulo e tudo mais. Então todo triângulo inscrito em uma semicircunferência. O que é semicircunferência? Metade de uma circunferência, tá? Semicircunferência. Metade, exatamente a metade de uma circunferência. Metade da circunferência. Ok? Quadrilátero inscrito. Acho que eu vou passar bem rápido para essa parte teórica. Quadrilátero inscrito. Esse ângulo mais esse ângulo dá 180. No caso aqui, o ângulo A mais o ângulo C dá 180. O mesmo vai acontecer aqui, ó. O ângulo B mais o ângulo D é igual a 180. Qualquer quadrilátero inscrito, a soma desses dois ângulos vai somar 180. Dos ângulos opostos a 180. Foi? Muita teoria para pouca cálculo, né? Mas logo a gente começa a ver cálculo, a gente vai ficar com saudade da teoria. Ah, você esqueceu de falar do criador desse cálculo, né? É que aqui tem vários, não tem um teórico apenas, tem vários. Acho que até a maioria nem tem nome de quem descobriu isso. Pessoal. Só uma coisinha. Oi? Só vou ver o horário. Vai lá ver o horário. Ângulo de segmento de ângulos ou ângulos semi-inscritos. Pessoal, ângulo semi-inscrito ou ângulo de segmento. Aqui, gente, considere essa reta aqui tangente. Ok? Considerar essa reta tangente, no fim das contas, a calculadora vai ficar quando a gente for fazer cálculo. Tá? Hoje eu não sei, ficou muito teórica essa aula. Esse valor de x aqui, ó, presta atenção. Reta tangente forma um ângulo aqui, ó. Conseguem ver esse ângulo aqui, que está em rosa? Tá? Ele vai pegar aqui da perpendicular e formando um triângulo. Esse triângulo é um triângulo isósceles. Vocês lembram o que é triângulo isósceles? Isósceles. Dois lados congruentes. Dois lados iguais. Como é que eu sei que esse triângulo é um triângulo isósceles? Isso daqui é um raio. Isso aqui é um raio. Logo, ele tem dois lados com a mesma medida. Se ele tem dois lados com a mesma medida, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ó. Ok? Mas a gente precisa fazer uma relação com esse ângulo aqui que está x. Esse valor de x, ele é a metade desse ângulo aqui central. Ok? Se esse ângulo aqui medir 120, se esse ângulo aqui, ó, for 120, esse ângulo aqui vai ser 60. É a metade. Ok? Ângulo de segmento ou ângulo semi-inscrito.
ele é a metade do ângulo central. Guardaram? Vamos para o próximo. Gente do céu, a hora que a gente parecer as contas e tiver que ver todas essas teorias de novo. Ângulo excêntrico interior. Se tem ângulo excêntrico interior, vai ter um ângulo excêntrico exterior. Qual é a relação aqui, ó? Eu já vou direto para a fórmula, que é essa aqui. Tá? Isso daqui, no fim das contas, é que a gente vai ter que descobrir. Esse ângulo alfa, o ângulo alfa aqui, ó, esse ângulo, ele é a metade desses dois ângulos aqui, ó. Eu somo os dois, eu somo esse mais esse daqui, ó. Eu somo esses dois, tá? É igual ao AC mais BD e divido por 2. Isso é o ângulo excêntrico interior, ok? Soma os dois arcos e divide por 2. Vamos supor, 120, 80, 120 e 80 dá 200. Esse aqui tem que valer 100. Ele é a metade da soma dos dois. 80, 120. Somou os dois, deu 200. Esse daqui é a metade. Metade de 200, 100. Tranquilo? Vamos ver, hein? Pessoal, vamos ver. Depois eu vou salvar, gerar o PDF disso daqui. Acho que é o último termo teórico disso daqui. Ângulo excêntrico exterior. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Ele chama beta. Ele vai ser igual a esse ângulo. Agora é menos, mais ou menos. Deixa eu dar uma olhadinha na fórmula que eu não lembro se é mais ou se é menos. Menos. Menos esse ângulo aqui. Esse arco, né? Dividido por 2. A gente consegue medir um ângulo fora da circunferência. Desde que ele tenha duas retas secantes, a gente consegue calcular isso. Tá? Será que eu consigo fazer essa primeira conta? Sim ou não? Dá uma olhadinha no exercício, vê se vocês conseguem sair do lugar. Essa bolinha que tá bem pequenininha, essa bolinha aí. Eu acabei de limpar. 15. Vamos lá. Um triângulo com vértice A, B e C. Tá vendo esse triângulo aqui? A, B e C. Tem comprimentos de lados AB. Esse lado aqui, ó, vale 8. Esse lado aqui, BC, esse lado vale 11. Certo? E o último lado, CA ou AC, esse lado aqui, o lado maior, vale 15. Beleza, isso aqui é o que ele forneceu. Tá? Deixa eu até mudar de cor aqui, colocar mais grossinho para vocês entenderem o que vai ser. Para cada vértice, traça-se uma circunferência. Então, 3 circunferências. Cada ponto aqui da triângulo fez uma circunferência. De modo que as 3 circunferências traçadas são tangentes. Se tocam em apenas um ponto. Se tocam em apenas um ponto aqui, ó. Certo? Beleza. Calcule os raios das circunferências. Ele quer saber esse tamanho. Esse daqui, esse daqui e esse aqui. E aí, dão conta? Sim ou não? É metade de cada.
Metade? Então veja bem, segundo o Pedro, deixa eu pegar aqui alguma cor azul. Aqui vale 7, esse daqui ó, vale 7,5, esse aqui também vale 7,5. Faz sentido? Não. Esse daqui que vale 11 seria 5,5. Esse pedacinho de nada aqui também seria 5,5. Não faz sentido, né? Não é isso? Vai bater o 5. Cadê o sino? Pessoal, próxima aula eu vou fazer algumas contas, tá? Não sei se eu vou conseguir chegar até o final, são 8 contas. Falta bem pouquinho pro final, né? Tá, já vai até bater, tá? Então, ó, tem algumas figuras aí que a gente já abordou. Esses exercícios estão na página... Alguém pode ver aí pra mim, por favor? Oi? Página 9? Tá, não. Pessoal, presta atenção. O Faça em Sala, eu faço aqui com vocês. Eu vou fazer com eles. Eu faço eles. Esse Faça em Sala eu faço com vocês. Vou ensinando vocês como é que vai fazer.